Mas antes de iniciar, vá deixando aquele joinha aí no vídeo do YouTube, para que o nosso vídeo tenha destaque suficiente para chegar a mais pessoas que estejam interessadas no nosso assunto. Vamos falar hoje sobre transitividade verbal. Mas professor, que troço é esse? Já vamos descobrir o que é. Fique aí que vamos continuar nossa aula. Falando sobre verbo, que é um assunto que ninguém conhece, para não falar o contrário, nós sabemos que o verbo pode indicar três formas. O verbo pode apresentar uma ação, passado, no presente e no futuro. O verbo pode indicar um estado, uma qualidade, uma característica. Aí eu teria um verbo de ligação. Ou um verbo pode apresentar um fenômeno da natureza. Relembrando que quando o verbo demonstra ação ou fenômeno da natureza, eu chamo de verbo significativo. Quando o verbo indica um estado, ele se apresenta como um verbo de ligação. Diante disso, falo para vocês observarem e memorizarem o verbo como algo que acontece, como uma ação em ocorrência. Diante disso, vamos falar sobre transitividade verbal. Transitividade, eu posso aqui falar que lembra talvez a palavra trânsito. E trânsito te imagina movimento acontecendo. Olha só, ação. Então, transitividade verbal é a maneira como os verbos se comportam numa oração, numa frase. Vamos observar um exemplo aqui. Seu Luiz vende roupas. Galerinha, qual é a palavra que é verbo? Com certeza, vende é a palavra que é verbo, vem de vender. Vocês conseguem observar, imaginar essa cena acontecendo? Beleza, nós temos uma ação aí em ocorrência. E essa ação acontece no tempo do presente, no tempo do agora, ok? Se eu parasse a frase até aqui, você conseguiria entender completamente? Seu Luiz vende, mas quem vende, vende alguma coisa, vende algo. Então, esse verbo não tem sentido sozinho, ele precisa de algo a mais para ser completamente compreensível. Vamos ver um segundo exemplo de frase e vamos comparar as construções. A loja precisa de reforma. E aí, qual é a palavra que é verbo nessa frase? Quem disse precisa, acertou, vem do verbo precisar, a forma infinitiva do verbo. Então, nós temos aí mais uma ação ocorrendo. E nós temos o tempo do presente. É o que tem em comum essas frases. Tempo do presente. E se eu parar a frase aqui? Você consegue compreender? A loja precisa. Opa, mas quem precisa, precisa de algo. Então, se eu parar a minha frase depois do verbo, eu não consigo compreender o sentido. Então, mais uma vez, nós temos um verbo que precisa de algo a mais. Precisa de complemento. Olha só, precisa de complemento. Então, essas duas frases são exemplos disso aqui, desse grupo de verbos que precisa de complemento. Precisa de algo a mais para que o sentido possa ser pleno, possa ser preciso. Vamos ver um exemplo de um verbo que não precisa de complemento. É a nossa terceira frase de hoje. A vizinha morreu. Qual é a palavra que é verbo? Qual será? Quem disse morreu, acertou. Vem do verbo morrer. É uma ação. E nós temos o tempo do pretérito, o tempo do passado aí. Galera, você consegue entender a frase? O morreu precisa de algo a mais para ser entendido o que aconteceu? Não precisa. Poderia estar assim, a vizinha morreu às 19 horas. Mas se eu tirar os 19 horas, não tem perda de sentido na frase. Então nós temos um verbo que não precisa de complemento. Olha só, então nós temos aqui dois grupos. Na transitividade verbal, nós temos o grupo dos verbos que precisa de complemento e o grupo dos verbos que não precisa de complemento, ok? Ambos os verbos demonstram ação em ocorrência, que pode ser no passado, no presente ou no futuro.
Qual é o nome do verbo que precisa de complemento? Eu chamo de verbo transitivo, olha só, verbo transitivo. São aqueles verbos que necessitam de um acessório, de algo a mais para que o sentido possa ser completo numa frase. E os verbos que não precisam de complemento eu chamo de verbos intransitivos. Então nós temos os dois grandes grupos desse nosso assunto novo, desse bimestre. Verbos transitivos e verbos intransitivos. Ok? Segura aí que vamos ver mais um detalhe sobre isso. Focando agora nos verbos transitivos, que são aqueles verbos que precisam de algo a mais, precisam de complemento. Vamos agora usar outro nome para falar sobre complemento. Vamos falar sobre objeto. Vamos relembrar um pouco de sujeito e predicado. Já estudamos isso. Seu Luiz vende roupas. Quem é que vende? Seu Luiz. Olha o sujeito. O verbo e o complemento do verbo. Esse é o nosso objeto. Ok? Sujeito, predicado. Então a pergunta é: esse verbo se liga diretamente ou indiretamente ao objeto, que é roupas? Ele se liga diretamente. Eu não tenho nenhum outro tipo de palavra que impede essa ligação direta. Então o objeto aqui é o objeto direto. Esse complemento é complemento direto, porque o verbo se liga diretamente àquilo que vem depois dele, ok? Então nós temos aqui um verbo transitivo onde se liga diretamente àquilo que vem depois dele. Nosso segundo exemplo: a loja precisa de reforma. Quem é que precisa? A loja. A loja é o sujeito da nossa oração. Qual é o predicado? Precisa de reforma. O verbo, como já vimos antes, é a palavra precisa. Ei, turma, precisa. O verbo se liga diretamente ou indiretamente ao nosso objeto, que é reforma. Opa, ele se liga indiretamente, porque ele tem uma palavrinha aqui no meio que serve como um obstáculo, que faz a ligação do verbo com o seu complemento. Então, se nós temos um verbo que se liga indiretamente, nós teremos o objeto indireto, por conta dessas palavras aqui que costumam aparecer em verbos assim. Essas palavrinhas são chamadas de preposições, e eu coloquei aqui alguns exemplos de preposições que nós temos na língua portuguesa. Aqui nós temos o de, também poderemos ter o em, contra, e várias palavras que têm a ver com preposição. Então, dentro dos verbos transitivos, eu poderia ter um verbo que se liga diretamente ao complemento, ao objeto, por isso que eu chamo de objeto direto, e também eu poderia ter um verbo que se liga indiretamente, porque ele precisa passar por uma preposição antes de chegar ao seu objeto. Então, resumidamente, nós temos essa construção dentro dos verbos transitivos. Revisando o nosso assunto, nós temos então o grupo dos transitivos e o grupo dos intransitivos. Dentro desse primeiro grupo, eu terei verbos que se ligam diretamente ao objeto e verbos que se ligam indiretamente ao seu objeto. Quando o verbo se conectar diretamente, eu chamo de verbo transitivo direto. Quando o verbo se conectar indiretamente, eu chamarei de verbo transitivo indireto. Ok? E os intransitivos são aqueles que não necessitam de complemento obrigatoriamente. Pode ter um acessório depois? Pode, mas se você retirar, não vai comprometer o seu sentido. Então, galera, é isso. Organize no caderno de vocês essas anotações, rabisquem, anotem e mais dúvidas nós tiraremos ao vivo em nossa aula de língua portuguesa. Até a próxima! Não esqueça de deixar o seu joinha no vídeo. Tchau, turma!